Olá, pessoal. Como eu havia combinado, né? Hoje na nossa aula não houve quórum, então eu resolvi fazer a aula gravada com vocês, tá bem? Olha só, nessa gravação dessa aula, eu vou fazer a correção das atividades que eu havia passado para vocês na semana passada e vou dar o assunto da aula de sábado, da aula de amanhã, tá? 12 de dezembro. Então, olha só, eu pedi para que vocês respondessem a atividade da página 67 sobre os usos do like. E aí vocês iam observar o infográfico, né? Que está intitulado como How would you like to work green? Que significa como é que você trabalharia, como é que você gostaria de trabalhar visando o meio ambiente. Então vocês iam fazer a leitura desse infográfico para responder as questões 1 e 2, tá? Na questão 1 tá perguntando o seguinte, ó. Uma pessoa que, ao deparar com um problema, busca uma solução para ele, interessando-se por formas mais adequadas de se utilizar energia, gosta de trabalhar também em ambientes abertos e com o público em geral, seria ideal em qual ambiente de trabalho? Daí nós temos as opções: conservação ambiental na letra A, produção ambientalmente correta na letra B, reciclagem e redução da poluição na letra C, construção voltada para a eficiência energética, na letra D, e por último, a geração de energia renovável. E aí a gente viu que uma pessoa que gosta de trabalhar ao ar livre e com qualquer tipo de público se enquadra na letra C, na reciclagem e redução da poluição. Então a letra C é a resposta aí da primeira questão, tá bem? Na segunda questão a gente viu o seguinte: nós vamos colocar V para verdadeiro ou F para falso, né, nas assertivas que vão aparecer agora. Então, de acordo com o texto, né, uma pessoa com espírito empreendedor seria ideal no campo de geração de energia renovável? Verdadeiro ou falso isso aí, né? Então, a gente marcou que é verdadeiro, porque uma pessoa que tem o espírito empreendedor, aquela vontade de crescimento, de inovação, ela seria, sim, ideal no campo das fontes de energias renováveis. O próximo, o profissional que gosta de ciência seria ideal no campo da conservação ambiental? Com certeza, tem tudo a ver. Se a pessoa gosta de ciência, gosta da natureza, portanto, seria ótimo aí, seria uma ótima pedida aí para a conservação ambiental. O próximo, uma pessoa que gosta de trabalhar em ambientes fechados. Ó, ambientes fechados, com pouca gente, né? Aquela coisa. Então, ambientes fechados seria ideal no campo da construção voltada para a eficiência energética? É falso. É falso porque quando a gente está falando em trabalhar com essa eficiência energética, é uma pessoa que gosta de trabalhar em ambientes abertos, né? Então, não seria não seria ideal não. Então, é falso. E a próxima que nós temos aqui é o profissional que prefere trabalhar em ambientes abertos, certo? Seria ideal no ramo da produção ambientalmente correta, aí já nesse caso seria falso, né? Porque o profissional que prefere trabalhar em ambientes fechados, ele seria ideal sim nesse campo da produção, tá? E não o contrário, não em ambientes abertos, mas em ambientes fechados. A terceira questão da atividade aqui, ele pede para que vocês leiam uma música de Shania Twain, tá? E responder aí a terceira questão. Então, a música está intitulada como Looks Like We Made It. Significa parece do jeito que eu fiz, parece que eu fiz isso. Então, vocês vão ler essa música aí, tá? Para responder a terceira questão, que pergunta o seguinte: com base no trecho da canção, pode-se deduzir que os indivíduos retratados pelo eu lírico parecem ter alcançado algo que buscavam, né? B, eles duvidavam que conseguiriam alcançar os seus objetivos. C, tiveram apoio, né, de amigos na busca do que se procurava e de que se propusera. Na letra D, eles não estão mais juntos porque fracassaram na sua busca. Ou letra E, eles percorreram um curto caminho para alcançarem aquilo que eles buscavam. Então, a gente viu aí que foi
Letra A, né? Eles parecem ter alcançado algo que buscavam. E isso aí se evidencia até no próprio título, quando a gente diz aqui, ó, parece que eu alcancei, parece que eu fiz, parece que eu consegui, tá? Então a gente já evidencia isso logo no título, né? E depois, ao decorrer da leitura, a gente consegue perceber também em outros trechos, tá? Eu pedi também para que vocês respondessem à atividade da página 73, tá? Que é um exercício sobre os idiomas, tá? E sobre as expressões idiomáticas. E aí foi como eu falei, como eu expliquei para vocês na aula, que as expressões idiomáticas são aquelas expressões, né? São aquelas frases, muitas vezes, que nós usamos para meio que metaforizar algo. Então, cada língua tem suas expressões idiomáticas, como fulano tá azul de fome, fulano tá branco de medo, fulano chutou o pau da barraca, enfim. Então, essas coisas aí nós chamamos de expressões idiomáticas. Então, nós temos aqui um cartaz que está escrito nele Over the Hill, tá como uma pergunta, Over the Hill. E aí nós temos mais perguntas. When? Where? I don't remember a hill. Ou seja, além da colina, né? Além da montanha. Onde? Quando? Eu não me lembro de colina, de montanha. Então, quando se diz além da montanha, significa que você está esperançoso para fazer alguma coisa, que há uma chance no fim do túnel. Ó, já estou falando outra aqui da nossa língua portuguesa. Ou seja, que há sempre uma forma de você resolver alguma coisa, talvez, né? Então, primeira questão, o envelhecimento, ele traz consigo vários sintomas, que podem dificultar a vida dos mais idosos, né? Assinale a alternativa que indica um dos problemas associados ao envelhecimento relatado ironicamente na imagem. Então, aqui esse over the hill, esse além da colina, pode estar representando também, nesse caso aqui, que alguém foi dessa para melhor também, né? A gente, na língua portuguesa, também fala muito isso. Ou seja, que alguém ou morreu, ou alguém melhorou. Aliás, que a gente diz, fulano descansou, alguma coisa nesse sentido, tá? Além da colina, além da montanha. Então, letra A, perda da visão. Letra B, esquecimento. Gente, olha, tem umas perguntinhas que dizem aqui, ó. When, where? I don't remember a hill. Ou seja, quando, onde, não lembro, não lembro de uma colina. Então, pode ser que seja aí esquecimento. Deixa eu ler as outras opções, tá? Reumatismo, letra C. Letra D, dores na coluna. E letra E, indisposição. Então, qual dessas aí se aplicaria melhor para esse onde, quando, não lembro. Então, seria esquecimento, letra B, tá? Na segunda questão, nós temos aí, ó. It's likely that the person mentioned, because of his age in some years to come, will. Isso aí significa por causa da idade, né? Em alguns anos, né? As pessoas com alguns anos, o que pode vir. Aí tem aí, letra A, kick the bucket, spill the beans, hit a home run, have other fish to fry, ou wear the pants. Então, quando alguém tá com muita idade, tá, e por conta desses avanços dos anos, vem as doenças e tal. Então, o que a pessoa espera, assim, futuramente para alguém que tá idoso e doente? Então, a letra A, o kick the bucket, tipo, chutou o balde. Então, chutar o balde é a mesma coisa que morrer, né? E na terceira questão, que aqui na nossa língua portuguesa a gente diz, foi dessa para melhor, né? Ou então, bateu as botas, né? Então, a gente usa qualquer uma dessas expressões aí. Na terceira questão, vocês vão ler aí a letra da música do grupo The Cranberries. Adoro esse grupo. E aí, responder a questão, o nome da música é Apple of My Eye, ou seja, a maçã dos olhos. Então, a maçã dos olhos a gente chama aqui no Brasil de a menina dos olhos, né? Lá eles chamam de a maçã dos olhos. Então, vocês vão ler essa música de The Cranberries para responder a questão. Então, com base no texto, é possível afirmar que a pessoa descrita pelo eu lírico, ela está morta? É velha? Era estimada?
é desconhecida ou é bem-sucedida. Então, se é a maçã dos olhos, se é a menina, aliás, se é a maçã dos olhos, se é a menina dos olhos, se é aquela coisa bem protegida, então a letra C, né? É uma pessoa estimada, tá? Gente, olha só. Na aula de hoje, certo? Era pra gente fazer essa correção da atividade, como nós estamos fazendo aqui, tá? E na aula de amanhã, no sábado, nós vamos ver o nosso último assunto do ano. É isso aí mesmo, o nosso último assunto do ano, que é o Future Tense. O Future Tense, que é o tempo do futuro, né? Não é só um assunto no futuro, não existe só um tempo verbal no futuro. Antigamente a gente via que passado era algo que passou, que presente é o que acontece agora, e que futuro é algo que ainda virá. Mas a gente vai ver agora que nem todo futuro é algo que virá. Pode ser algo que era esperado, mas que pode não vir também. Então a gente vai ver os tipos de futuro, tá? Para começar, nós vamos ver o Future Simple ou Simple Future, que é o futuro com will, futuro with will, e futuro com going to, tá? Primeiro eu vou começar com o futuro com will. O futuro com will, will, tá? O futuro com will é aquele futuro meio incerto, é aquele futuro onde quando eu uso esse tipo de futuro com will é quando eu quero adivinhar alguma coisa, ou quando eu quero oferecer alguma ajuda, ou quando eu quero predizer alguma coisa, ou quando eu faço algum plano que não está tão próximo assim. Por exemplo, eu pretendo viajar para o Canadá em 2050. Poxa, mas a gente tá em 2020, então fazer planos para 2050 é muito arriscado e há grandes possibilidades de não acontecer, né? Então, quando a gente faz planos distantes ou quando a gente quer predizer alguma coisa, vai acontecer. Tipo, vou ganhar na Mega Sena. Também expressa muito desejos também. Eu vou ganhar na Mega Sena, eu irei, né? Eu ganharei na Mega Sena. Então, quando a gente expressa desejos, né? Quando a gente expressa... quando a gente prediz alguma coisa, tenta adivinhar, por exemplo, olha para o céu, olha do nada. Eita, será que vai chover? Né? Então, a gente já está fazendo uma predição também. Então, a gente usa o will, tá? Alguns exemplos que eu tenho aqui para dar para vocês é o seguinte. She won't help him anymore. O que significa isso? Significa que... eu usei o want. Eu vou usar com o will primeiro, tá? Então, she will help him anymore. Aliás, help him anymore, não. She will help him. Ou seja, ela irá ajudá-lo, tá? E a forma negativa do will é o want. Want, tá? Want. Então, a forma negativa é só a gente colocar will, mas not. Você pode usar will not, ou pode usar a forma contraída dele, que fica want, tá? Então, um exemplo com want she won't help him anymore. Ou seja, ela não vai ajudá-lo mais, tá? No futuro. Então, o will, só relembrando, tá? O will, ele demonstra o quê? Decisões, alguns desejos, algumas vontades, né? Alguma predição, alguma sugestão, quando você quer algum desejo, quando você quer ajudar alguém, tá bem? E agora o futuro com o going to, tá? A gente fala going to porque ele tá separado da frase, né? Tô falando ele de forma isolada, going to, tá? Mas aí quando a gente for colocar, quando a gente for ler, quando a gente for pronunciar esse going to na frase, esse to, ele fica como se fosse tá, going to, tá? E é bem rápido que a gente pronuncia isso aí. Então, I'm going to travel Spain tomorrow. Ou seja, eu vou viajar para a Espanha amanhã. Então, como eu disse a vocês, enquanto o will é quando a gente faz planos bem distantes, o going to a gente usa quando a gente quer fazer planos, assim, bem pertinho de acontecer, tá? Então, são eventos planejados imediatamente, assim, que vai acontecer em breve. Pode ser também algumas predições, mas quando há evidências no presente que esse futuro pode acontecer. Por exemplo, lembra que eu falei das nuvens? Lembra que eu falei do céu, que a gente olha para o céu e diz que vai chover?
do nada. Só porque você deseja que chova. Por exemplo, vai chover em janeiro, porque eu tô querendo adivinhar, porque eu quero que chova. Então, eu tô predizendo e colocando um desejo meu ao mesmo tempo. Nesse caso, não. Nesse caso, eu só posso dizer que vai chover se olhar para o céu e ver aquele monte de nuvens amontoadas, cinzas, né? Então ali tem todos os indícios de que irá chover. Pode não chover, mas tem todos os indícios de que irá chover. Então aí sim eu posso dizer que vai chover. Então aí eu vou usar it, né? Porque a chuva é uma coisa, é um fenômeno da natureza, então a gente vai usar o it e não he ou she, né? A gente vai usar o verbo to be, né, que é o is no presente, né? A gente vai usar o going to, né? E vai usar o rain. Então, it is going to the rain, tá? Então, vai chover, tá? E como é a formação de uma frase com going to, certo? Você vai usar um verbo to be no presente, alguma forma de verbo to be. Se for com eu, vai ser I am going to. Se for com ele ou ela, que é he, she ou it, a gente vai usar he, she ou it is going to. E se for para você, que é you, vocês também, que é you, nós, que é we, e eles ou elas, né, que é o they, a gente vai usar are. Então, are going to, tá certo? Então, um outro exemplo que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, ó. Em frases interrogativas, a gente inverte a posição do verbo to be com o sujeito da frase, tá? Então, o exemplo que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, ó. They aren't, na negativa, they aren't going to pass the exam next week. Ou seja, eles não vão passar na prova na próxima semana. E vou dar um exemplo agora de uma frase interrogativa. Is he going to arrive at home at 7 o'clock? Ou seja, ele vai chegar em casa às 7 horas, né? Alguém dá um telefonema, fulano não está, não está. Ele vai chegar às 7, né? Então, é uma coisa próxima, então, portanto, a gente vai usar o going to, tá? Agora, eu gostaria de falar sobre o future conditional, ou conditional future, que é o futuro condicional. Que nós usamos o old aí, né, para representar. A gente usa sempre o old antes do verbo, né, em frases afirmativas, para dizer o quê? Para dizer que uma coisa tinha tudo para acontecer no futuro, mas há grandes possibilidades de não acontecer, tá? E nesse caso a gente sempre dá uma condição, sempre. A gente já estudou as condicionais, vocês sabem como é. A gente sempre dá uma condição. Por exemplo, eu fico imaginando agora, tipo, se eu fizesse alguma coisa, né, o que aconteceria no futuro? Ou seja, o que poderia acontecer no futuro. Então a gente sempre usa essa condição, e a condição é o if, é o se. A gente nunca usa o would com o verbo, né, no caso o futuro condicional, sem a gente primeiro dar a condição, né? Então, um exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês é o seguinte: I would go with you if I had money. Ou seja, eu iria, ou seja, eu vou, mas pode ser que eu não vá, então eu iria com você, tá? Se eu tivesse dinheiro. Olha a condição. A condição é essa, se eu tivesse dinheiro, né? Então, a condição é essa. Você tendo essa condição, você poderia ir ou não, tá? Um outro exemplo que nós temos aqui é numa frase interrogativa, né? Eu posso usar o would numa frase interrogativa, mas nesse caso agora ele não indica de fato assim uma condição. É quando você quer oferecer algo a alguém, quando você quer oferecer uma água, um chá, um café. Então, tipo, você gostaria disso? Você gostaria daquilo? Então, a gente usa o would aí, tá? Sempre como pergunta, claro, né? Que eu tô oferecendo alguma coisa, sempre antes do sujeito. Então, would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? Você gostaria de uma xícara de chá? Né? Outro exemplo que nós temos aqui é I'd like to go to Canada next year. Então, eu gostaria de ir para o Canadá ano que vem. Então, é quando a gente oferece, oferta, ou quando a gente recebe também, quando a gente mostra os nossos desejos também, quando a gente fala algo que a gente gostaria de fazer, tá bem? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Future Continuous, que é o futuro continuous, né, que a gente vai usar o will be, né, que é o será, né, ou estará,
E a gente vai usar o verbo principal com ing, ou a gente usaria o would be, que a gente já aprendeu também, e o verbo principal com ing. Deixa eu falar da língua portuguesa primeiro, que dá um exemplo da língua portuguesa para vocês entenderem. Aquelas telemarketings, aquelas telemarketings de operadora que liga pra... Dona Cláudia, você gostaria de estar adquirindo, você gostaria de estar adquirindo um chip da Claro? Não, eu não quero. Mas, dona Cláudia, se você adquirir um chip da Claro, você estará ganhando, bônus ilimitados para fazer chamadas. Então, gente, esse estará fazendo alguma coisa, esse estaria fazendo alguma coisa, é o futuro continuous, tá? Então, como é a formação disso aí? É só a gente usar o will, o verbo to be, que fica estará, tá? E o verbo principal, ele fica com ing, com ing. Um exemplo que eu tenho aqui pra vocês é o seguinte, ó. By the time you arrive here, I will be sleeping. O que significa isso aqui? A hora que você chegar aqui, eu estarei dormindo. Ó, estarei, futuro, dormindo, gerúndio continuous, tá? Então, vou dar outro exemplo pra gente entender aqui, tá? Então, if you accept, you will be buying a new car. Então, se você aceitar, você estará comprando um novo carro. Tipo, se aceitar o nosso plano ou a credit card, né? O nosso cartão de crédito, alguma coisa desse tipo, tá? Então, sempre estará, estarei, né? Estarás fazendo algo. E o exemplo com o would be e o verbo com ing, com ing, é o seguinte. What would you be doing if we weren't there? Então, o que você estaria fazendo, né? Se nós não estivéssemos aqui. Então, estaria é o would, né? Be, estaria. E o verbo principal, que é o fazendo aí com ing. Outro exemplo. I would be traveling abroad. I would be traveling abroad. Eu posso também fazer, abreviar esse would, tá? I'd. Posso abreviar para I'd. Então, I'd be traveling abroad. I'd be traveling abroad, tá? Que significa eu estaria viajando, tá? Então, nós aprendemos essas três formas de futuro. Futuro com will, futuro com going to, tá? Que é futuro com will e going to, que é o futuro número 1, que é o futuro simples. Existe o futuro condicional, que é aquele futuro com o would, tá? E existe o futuro de número 3, que é o nosso futuro continuous, é o nosso futuro com o verbo com ing, tá? Então, é isso aí que eu quero que eu quero passar para vocês hoje, tá? Nós temos exercícios, tá bem? Nós temos exercícios para vocês passarem esse final de semana e aí a semana inteira fazendo para exercitar um pouquinho também, né? Então, esse exercício para vocês está na página 83. Vocês vão fazer a página 83, a primeira e a segunda questão. E na página 84, vocês vão responder aí a terceira questão, tá? Então, na página 83, nós temos um texto que está intitulado como Mirror, Mirror on the wall, who's the fattest one of all, né? Que tá dizendo o quê? Espelho, espelho na parede, né? Quem é a mais gorda de todas. Então, vocês vão ler esse texto para responder the first and the second question, a primeira e a segunda questão. E a terceira você vai ler um texto aí, né, que veio junto com um infográfico, que tá aí como the price of beauty may be more than you're willing to pay. Isso aí significa o seguinte, né? O preço da beleza, né, ele pode ser muito mais do que você pode pagar.
né? Muito mais caro aí. Muito maior, muito superior ao que você pode pagar. Então, você vai ler esse texto, é um texto pequenininho, mas aí vocês depois vão observar um infográfico que tá falando aí sobre o Impossible Barbie, ou sobre a Barbie impossível, ou seja, sobre o corpo da mulher que tem aquele shape de Barbie, aquele shape, a mulher magérrima, pescoço largo, as pernas longas, tá? Então, vocês vão ver aí esse infográfico para responder aí a questão, a terceira questão, tá bem? Eu vou deixar só essa atividade para vocês. Na próxima semana, dia 18, será a nossa revisão para a avaliação, tá bem? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Então, beijinhos da tia. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana a todos.